Bom dia, turminha! Tudo bem, pessoal? Turma, hoje na nossa aulinha de história, a Pro vai começar essa aulinha brincando com vocês. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira do jogo da memória. E nesse jogo da memória, nós vamos conhecer algumas profissões do passado e também algumas profissões atuais. Ok, turma? Preparados? Preparadinhos? Vamos lá? Aqui está o nosso joguinho da memória. E nós temos que encontrar os parzinhos correspondentes. Vamos ver. Turma, a primeira profissão aqui, limpa trilhos. Turmitia, essa profissão é uma profissão do passado, aonde esses profissionais eles limpavam ali os trilhos aonde passava o bondinho. Uau, de primeira a Pro conseguiu. Então, primeira profissão foi a profissão do passado. Vamos ver mais uma. Essa profissão é a profissão que ainda existe. Hoje nós vamos falar sobre profissões do passado que não existe mais e profissões que ainda existem. Então, a Pro vai procurar o dentista. Não, acendedor de lampiões e dentista não. Turmitia, antigamente também tinha o acendedor de lampião, agricultor. Ok. Agricultor e professora, não. Acendedor de lampiões. Será que a professora gravou isso? Ok. Acendedor de lampiões. Vamos ver mais um, Pro. Agricultura, vamos ver se eu achei. Uau, hoje a Pro até que tá bem, né? Turma, a Pro vai deixar para vocês esse joguinho do joguinho da memória para que vocês possam continuar aí treinando e aprendendo sobre algumas profissões, turmitia, que não existem mais, que ficaram lá no passado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre profissões do passado. Vocês vão abrir para a Pro o livro na página 114. Livro de História, página 114. Mas também vocês vão separar para a Pro uma folhinha de fichário, que vocês vão responder uma perguntinha na folhinha de fichário. Algumas profissões do passado deixaram de existir ou se transformaram porque as necessidades da população foram mudando ao longo do tempo. Antigamente, o leite precisava ser entregue nas casas diariamente, pois nem todas as pessoas possuíam refrigerador, nem todas as pessoas possuíam geladeira. Então, esse leite precisava ser entregue todos os dias. O uso da geladeira fez com que a profissão do entregador de leite deixasse de ser comum. É possível conhecer essa ou outras profissões por meio de fontes históricas, como objetos, textos e imagens que relatam as transformações do mundo, Turmitia. Então, algumas profissões que antigamente era tão importante e hoje já não existe mais. O acendedor de lampiões, por exemplo, era o profissional responsável por acender e apagar os lampiões de iluminação pública da cidade. Mas, com a chegada da eletricidade e das lâmpadas elétricas, essa profissão deixou de ser necessária e perdeu, então, a sua função. Há cerca de 100 anos, o limpa-trilhos era um profissional importante em muitas cidades, porque limpava os trilhos por onde os bondes passavam e lubrificava-os com óleo. Com isso, evitavam-se acidentes e garantiam-se o bom funcionamento dos bondes. Então, limpa-trilhos também é uma profissão, Turmitia, que não existe mais. No passado, em muitas cidades, as ruas eram calçadas ou cobertas por pedras. Por isso, a profissão de calceteiro ou assentador de pedras era importante e esses profissionais eram muito solicitados. Atualmente, a maioria das ruas das cidades brasileiras é coberta por asfalto, que é um material muito mais barato.
Então, agora, turma, que nós já aprendemos algumas profissões do passado que não existem mais, nós vamos agora relacionar o profissional antigo à sua função. Então, nós temos aqui, número 1, acendedor de lampiões. 2, entregador de leite. 3, limpa-trilhos. E 4, calceteiro. Então, vocês vão colocar aí. Então, vamos colocar aqui, número 1 para acendedor de lampiões, 2 para entregador de leite, limpa-trilhos e calceteiro. Então, vamos lá, calçar ou assentar pedras nas ruas. Número 1, 2, 3 ou 4. Limpar e lubrificar com óleo os trilhos por onde os bondes passavam. Acender e apagar os lampiões que iluminavam as ruas à noite. Entregar leite diariamente nas casas. Ok, Turnitia, vamos corrigir? Então, ficou desta forma: o 4, calçar ou assentar pedras, o calceteiro. O 3, limpar e lubrificar com óleo os trilhos por onde os bondes passavam. Então, limpa trilhos. Acender e apagar os lampiões que iluminavam as ruas à noite. Acendedor de lampiões. E o 2, entregar leite diariamente nas casas. O entregador de leite, profissões que hoje não existem mais. Agora, turminha, vocês vão pegar para Pro a sua folhinha de fichário. Então, nós vamos comparar aí essas duas fotos. Olha só, compare essas duas fontes históricas e responde as perguntas. Então, vocês vão colocar nome na sua folhinha de história e nós vamos responder a perguntinha A e B. Vamos ver a primeira imagem, turma. Vendedor de vassoura, só que em 1910, muito tempo passado. E vendedor de vassouras em 2015, então muito mais recente. Olha as perguntinhas. Quais são as semelhanças entre os trabalhadores das duas imagens? Então, vocês vão colocar para Pro quais são as semelhanças entre os trabalhadores das duas imagens. Ok, turma? E na segunda perguntinha, é possível identificar qual foto é do passado e qual é a atual? E como isso é possível? Então, vocês vão responder para Pro essas duas perguntinhas na folhinha de fichário. Ok, turmitia. Turma, é sempre bom aprender com vocês. A Pro, então, vai deixar esse joguinho da memória para que vocês possam continuar jogando. Ok, turma? Um beijo no coração.